nós entendemos que Cristo precisou vir aqui habitar no meio dos homens, principalmente, esvaziando logicamente, como falamos, dessa glória do Pai. Embora ele veio íntegro, ele veio na sua performance espiritual, na sua essência moral, como Deus, em santidade. Jesus nunca pecou, Jesus nunca pensou em pecaminosidade, Jesus não foi gerado por a natureza ou pela natureza humana, então ele não herdou o pecado como nós herdamos através dessa herança adâmica. Então Cristo é gerado pelo Espírito Santo, ele é ungido pelo Espírito Santo e vive plenamente em santidade, não há pecado algum em Jesus, tá bom? Porém, ele era um ser humano, ele vivia como ser humano, limitado às condições humanas e, logicamente, abriu mão da glória desses atributos de glória do Deus Todo-Poderoso, como Deus, como nós já vimos que ele era o Verbo, e, logicamente, o Verbo estava com Deus antes da fundação do mundo. Muito bom. Primeira coisa que eu preciso falar aqui em relação a este esvaziar-se, que nós abrir mão de toda essa glória. Por quê? Porque era necessário ele assumir a postura do homem no seu fracasso. Você sabe que nós herdamos de Adão o pecado, é por isso que Adão está tipificando como se fosse, nesse paralelo, o Cristo, porque Cristo é um tipo de Adão e vice-versa, porque é chamado do primeiro Adão e o último Adão. Paulo chama do Adão e o último Adão, chama o segundo Adão, na verdade está escrito o último Adão. Então há um paralelo ali, numa tipificação perfeita entre o Adão e o próprio Cristo. Vou fazer uma linha aqui rapidinha para vocês entenderem. Adão e vou colocar aqui Cristo. Nós temos esse paralelo, né? Cristo, logicamente, é o último Adão que encarna essa natureza humana para vencer o pecado. Por quê? Porque o primeiro Adão, em primeiro lugar, a primeira característica entre esses dois, aqui que nós apresentamos, eles dois não foram gerados por semente humana. Já prestou atenção nisso? Adão não foi gerado por semente de homem. Ele foi criado e formado diretamente por Deus. O próprio Deus o forma e o próprio Deus sopra o ruach, o Espírito, esse sopro, a essência da sobrenaturalidade estava no homem quando é criado. Adão, logicamente, já quando ele cai na sua natureza pecaminosa, mas o homem criado, ele era santo, vivia em harmonia, em glória, de glória o coroaste, diz o Salmo 8. Então, ele vivia nessa glória. Estude ali, ou veja, o estudo que temos aí no YouTube sobre o Éden, o jardim no Éden. Você vai ver alguns mistérios gloriosos. Então, ele não foi gerado, esse Adão não foi gerado por semente de homem, mas ele foi formado pelo próprio Deus. Assim também o Cristo, embora no útero da mulher, que é Maria, ele é gerado não por semente humana, mas é gerado pelo Espírito. É o próprio Deus que sopra e gera ali, nessa formação intrauterina, gera o próprio Cristo. Olha que coisa misteriosa. Então temos aí um paralelo entre esse Adão. Outra característica em relação a esse Adão e o próprio Cristo é que o próprio Adão recebeu essa glória, essa virtude para governar sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Tudo estava sujeito a ele. Veja lá a sequência dos 8 itens que o próprio homem recebe para governar aqui na terra. E nós vemos como ele tinha essa virtude santa de governar e ser um gestor numa administração de bênção, de glória ali no Éden, mas ele peca, ele desobedece, ele dá vazão para o pecado e através de Adão vem a herança da morte para a humanidade e todos os que são gerados depois de Adão, todos são gerados no pecado. Então,
todos os seres humanos, eu, você, todos, herdamos naturalmente, o homem natural, o psúquicos, o nome homem dado em grego para o natural, ele herda a natureza pecaminosa de Adão. Um bebezinho lindo que nasce, ele já tem natureza pecaminosa por herança. Só que Cristo é o contrário. Cristo aqui, ele se humilha, ele se faz pecado, embora não sendo jamais pecador, ele assume o pecado, a maldição, ele assume a morte de cruz, e ele vence o mal, vence o pecado, vence a Satanás e traz de volta a gestão, a administração para um novo estilo de vida, para uma nova criação. A criação começa com Adão, hebraico, transliterado, Adão, a pessoa, certo? E ele perde a administração e gera morte, gera pecado. Jesus encarna a natureza humana, logicamente adâmica, e ele assume os pecados de toda a geração adâmica da humanidade, e ele vence o pecado, e ele é glorificado, e todo o poder lhe é dado. É por isso que diz, lá em Filipenses, diz que foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Pai o glorifica e lhe dá a administração de tudo. Lembra em Mateus no capítulo 28, o último capítulo, quando Jesus dá a comissão para os discípulos, ele diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Ele assume a postura novamente, porque ele já venceu a morte, ressuscitou e aparece para os discípulos. Lá em Mateus 28, 18, ele está dizendo: todo o poder me é dado, ou seja, tudo voltou para mim, a glória volta novamente, agora eu dou essa autoridade, vos dou poder para que vocês vão e preguem a palavra, toda a autoridade. No versículo 18, toda a autoridade em mim foi dada no céu e na terra, agora, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, olha o quadro como se inverte, né? Esse Adão tinha tudo, mas perde tudo pelo pecado e traz a morte. Ele tinha tudo, deixa a glória e se torna pecado, se torna maldito, não por ele, porque ele era pecador, não, porque ele assume o nosso pecado, só que ele vence o pecado e ele é exaltado e todo o poder é dado para ele. Lembra que naquela escadinha que nós fizemos no estudo passado, tudo termina no ponto 7º embaixo, na sepultura? Pois bem, nesse declínio que nós vimos, vamos ver aqui, a escada, nós temos a preexistência, a encarnação, batismo, o próprio ministério do reino, temos a crucificação, morte, temos o sepultamento. Aí começa a ação. No sepultamento ele vence a morte, ressuscita, ascende ao Pai, né? Ascende aos céus, se assenta à direita do Pai, ele intercede por nós, ele voltará e reinará eternamente. Então essa é a ascensão de Cristo, é a glorificação e a exaltação do próprio Yeshua, que vence e agora está intercedendo por nós. Muito bem, então no sepulcro acontece um milagre. Ali no sepulcro nós estamos morrendo juntamente com ele. Olha a que ponto ele se esvaziou, a que ponto chegou Kenosis, ao ponto de chegar num sepulcro, e o maior milagre não era somente o sepulcro físico, mas era o que estava acontecendo espiritualmente. Por quê? Como eu já disse, o Adão, ele traz a morte, e o ministério da morte vem com Adão, só que Cristo traz a vida. Então nós estamos agora abençoados por essa ação sobrenatural do Cristo, que se esvazia para trazer essa vida e vida com abundância. Na sepultura, nós fomos sepultados juntamente com Cristo. Alguém que me diz sempre: poxa vida, é injusto, pelo pecado de Adão eu já sou pecador, eu já nasci pecador, e eu já estou condenado, vamos dizer assim, porque recebi a herança do pecado através de Adão. Sim, eu tenho que assumir a minha postura natural, antes de conhecer a Cristo, eu tenho que receber e reconhecer, involuntariamente já recebo e reconheço que eu
tem uma natureza natural e pecaminosa. Toda pessoa precisa reconhecer essa natureza para receber a Cristo como Salvador. Muita gente acha injusto receber isso, mas não esqueça que também Cristo, quando desce ao sepulcro, esse é o milagre, quando está no sepulcro também pega a nossa natureza e nos leva ao sepulcro para morrer juntamente com Ele e matar essa natureza adâmica. Por isso que Ele se esvazia, por isso que Ele desce à sepultura, para matar essa natureza em nós e nos leva, ou seja, do jeito que Adão me deu por herança, algo que eu não fiz, eu não pequei, foi Adão que pecou, mas já peco por causa que recebi essa herança, assim também eu assumo que Cristo, embora eu não estava literalmente no túmulo com Jesus, eu não estava nem nascia naquele tempo, mas Jesus vai ao presente, passado e futuro, numa dimensão só, leva todos para aqueles que são eleitos por Cristo Jesus e o receberam como Salvador e o receberiam como Salvador, os leva para o túmulo. Ou seja, uma pessoa quando aceita a Cristo, ele nega a sua natureza humana e recebe a nova natureza em Cristo, só que ele precisa morrer e recebê-lo como Salvador, agora morrendo juntamente com Ele e logicamente ressuscitando com Ele. Olha o que diz Efésios 2, 5 ou 6. Efésios 2, vou anotar aqui, Efésios 2, 5 e 6. Aqui diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Efésios capítulo 2, para não errar, Efésios 2, 5, diz assim: estando nós mortos, natureza adâmica, em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha o 6 diz, e juntamente com Ele. Como assim juntamente? Eu nem nascia antes. Então esse é o milagre, querido. Assim como Adão estava pecando por toda a humanidade, você nem nascia, assim também Cristo te leva ao sepulcro para te resgatar, morrendo com Ele, para te dar uma nova natureza, e você nem nascia ainda. E nos fez assentar, diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós ressuscitamos e ascendemos com Cristo do sepulcro, ressuscitado, só que agora por uma nova natureza. Eis aí a glória do esvaziar-se do Cristo. Ele abre mão da glória. Sempre ressalto o que Agostinho dizia: o Filho de Deus se fez filho do homem. O Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens fossem filhos de Deus. Essa é a grande virtude. Agora estamos reinando com Cristo. Nós já estamos nas regiões celestiais. Eu vou fazer um parênteses. Eu gosto de me afastar em oração, em jejum. E uma coisa que eu sempre pedi ao Senhor, e Deus me mostrou isso: ter a dimensão aonde você está hoje nas regiões celestiais. É isso que muita gente ignora, não sabe que nós hoje estamos nas regiões celestiais reinando. Muita gente pensa que nós vamos reinar no céu ainda. Não, nós já estamos reinando com Cristo nas regiões celestiais. Então nós temos aí a glória de poder receber e morrer com Cristo para essa natureza pecaminosa adâmica e ressuscitar por uma nova geração, como geração santa, uma nova genética espiritual. Mas para isso acontecer é necessário esvaziar-se. Lembra do que nós dizemos? Jesus se esvaziou, agora eu preciso. Como eu começo a me esvaziar? Por isso Paulo diz assim, que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus esteja em vocês também. Meu Deus, como que eu posso fazer o que está escrito aqui em Filipenses? Diz Paulo claramente no 2,5 de Filipenses, o mesmo sentimento. Pois bem, eu tenho, em primeiro lugar, para que esse sentimento se realize, eu tenho que reconhecer minha natureza adâmica. Toda pessoa, escute bem, que quer uma nova vida, o ressurgir em Cristo para uma nova vida, precisa reconhecer que ele é um miserável pecador. Ele precisa renunciar à natureza, abdicar a natureza pecaminosa. E aí onde me preocupa, porque muita gente hoje está ouvindo um evangelho positivista,
um evangelho emocionalista, um evangelho que eu chamo de algodão doce, love, onde tudo é permitido, tudo é amor, tudo é lindo, tudo é mil maravilhas. E esse grande extremo que existe de lei, regras, religiosidade, gente sedenta para punir e matar, a religião, isso existe até no meio evangélico. E por outro lado, esse abuso da graça, essa libertinagem, não é liberdade, mas libertinagem da graça, onde hoje você já morreu para o pecado, não precisa se consagrar. Eu ouço pastores aí, não precisa orar mais, não precisa jejuar, precisa ficar numa vida leve, só love e amor, porque Jesus já morreu por você. Cuidado, porque a renúncia, a abdicação é esta, que Cristo já fez o milagre, você já tem, mas você precisa ter o mesmo sentimento. A cada dia você tem que morrer, a cada dia você tem que abrir mão, você tem que matar o velho homem, você tem que matar essa carne, e é pela ação do Espírito de Deus, é pelo poder da palavra, pelo poder da santificação, da oração e da busca, porque estão pregando o evangelho onde não há necessidade mais de orar, não há necessidade mais de jejuar, não há necessidade mais de buscar a Deus, não, porque nós já temos a natureza de Cristo, e glória a Deus, aleluia, e vamos para o céu. Vai nessa para você ver. Queridos, o crente que reconhece que está numa grande batalha contra o mundo, contra a sua própria natureza pecaminosa, é o crente que realmente reconheceu que Adão, nele está sendo morto a cada dia, por um sacrifício eterno, sim, eternamente, porém, ele deve ser mantido, esse sentimento deve estar em mim, abdicando, morrendo e abrindo mão, me esvaziando de mim mesmo, porque esse homem tende a ressuscitar-se, tende a se levantar, por isso eu devo mantê-lo morto e despojando-me constantemente. Fomos sepultados, olha o que diz Colossenses 2,12, fomos sepultados com Cristo. Colossenses 2,12, vou anotar aqui, Colossenses 2,12, procurei o que diz Colossenses 2,12, diz assim: tendo sido sepultados, sim, já fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Por isso que o batismo, a imersão em água, é símbolo desse sepultamento, dessa morte. Por isso que eu não concordo com jogar aguinha na cabeça, é simbólico, tem que morrer. Batismo é imersão, não tem outro tipo de batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outro que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nossos pecados foram cancelados. Beleza? Muito bem. Agora, me diga, porque você se converteu, aceitou a Jesus, de fato, nunca mais pecou? Claro que você pecou. Você pecou talvez nessa semana, ou na semana passada, ou talvez hoje pecamos por pensamento, palavra e atitude, que devemos fazer com certeza arrependimento, o processo de aniquilar e despojar-se, esvaziar-se, esse é o processo, esse é o sentimento que deve haver na igreja, porque hoje em dia, fulano aceita Jesus, ciclano aceita Jesus, derrama umas lágrimas, pronto, anotou o nome dele no caderninho lá dos novos convertidos, pronto, está salvo, acabou, entrou na graça, aleluia, glória a Deus. Não, querido, você vai ter que entrar numa grande guerra e batalha espiritual, e não temos que lutar contra carne nem sangue, mas vamos lutar contra potestades, e bendito é o homem que está numa guerra espiritual, lutando, e persevere. Você que está na luta, meu irmão, não desista, não abra mão de princípios santos, não abra mão da glória, do poder que Deus te deu, e lute contra o mundo, contra Satanás, contra a carne, em nome de Jesus. Olha o que diz Efésios 4:22, anote aí, Efésios 4:22, vamos ler, Efésios 4:22, diz aqui claramente que nós temos que nos despojar, abrir mão, temos que nos esvaziar, lançando fora. Efésios 4:22, diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, peraí, mas Jesus já não morreu e uma vez por todas se limpou e você não precisa se santificar mais? Vai nessa para você ver, olha o que diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis,
abrir mão, se esvaziar. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus, do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Você pode ser lavado e remido, mas com certeza esse velho homem tenta novamente e tentará novamente dominar-te. E vos renoveis no Espírito. Como eu preciso me renovar no Espírito do vosso entendimento, e vos revistais, eu tenho que me vestir toda hora, todo momento, de um novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, amados de Deus, esse é o sentimento que precisa haver na igreja, porque são os dois extremos que estão sendo pregados, muita lei, muita religião, e um apontando o outro, e por outro lado, tudo light, tudo maravilhoso, tudo love, e estamos, parece que vendo um evangelho que abusa da graça, e as pessoas estão sendo levadas, principalmente essas igrejas de jovens aí, estão pregando o evangelho tão fútil. Não, querido, não entre nessa, sabe por quê? Porque tem pastores com igreja e vão tudo para o inferno, e é necessário você ficar alerta, porque é hora de se santificar, é hora de buscar, é hora de se aniquilar, é hora de se despojar, é hora de abrir mão daquilo que não procede de Deus, e desse velho homem que tem a cada dia que ser lançado fora, assim como Cristo abriu mão da glória para se tornar o homem e carregar o nosso pecado. Agora que eu morri com Cristo e ressuscito, agora eu tenho que me despojar do velho homem, abrir mão desse velho homem para permanecer em Cristo Jesus. Oh glória, eu preciso entender isso para poder viver, reconhecendo que eu antes era um pecador. Hoje não sou mais pecador, eu sou um santo homem já lavado e redimido, lutando contra o pecado. Antigamente era um pecador que estava lutando contra tudo e tentando ganhar alguma coisa de Deus, não conseguia nada. Então o evangelho veio para você, você que está aflito no pecado, você que está acorrentado e preso, o Senhor te convida para uma vida de santificação, abrindo mão, esse é o sentimento, abrindo, despojando-se de coisas malignas para viver uma vida de santidade. O evangelho é uma carta, eu sempre digo isso, o evangelho é uma carta de boas novas, de boas notícias. Você sabe que uma carta vem com um nome. Você pode abrir uma carta que não está escrito o seu nome, não está endereçada a você? Claro que não, isso até é crime. Agora, se está meu nome, Natanael Salomão Solis Messa, ou seja, está ali escrito bonitinho, meu nome é uma carta para mim, eu tenho que assumir que esse é meu nome e a carta é para mim, esse sou eu, assumo, eu posso abrir a carta. Pois bem, o evangelho é uma carta, direcionada a quem? Nessa carta está escrito, homem pecador miserável, só isso está escrito nessa carta, homem pecador miserável da herança adâmica. Se você assume que você é o miserável pecador da herança adâmica, então pode abrir a carta, porque a carta está escrito, teus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Esse é o evangelho, mas primeiro eu tenho que reconhecer minha natureza para receber a glória dessa nova vida em Cristo Jesus. Então nós temos aí a glória de poder ver essa renúncia de Cristo à glória para se tornar um homem, para que os homens possam agora ter uma nova vida em Cristo Jesus. Há um paralelo que eu faço também sempre com essa geração adâmica, que aqui temos o primeiro passo, que é abdicar, é abrir mão da glória, é esvaziar-se, e isso Jesus o fez deixando a glória, como falei. Agora, o porquê Cristo e Adão são colocados paralelamente, sendo apresentado ele como o último Adão. Abra lá em 1 Coríntios, vamos ler um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, o que diz? Em 1 Coríntios 15, 45, diz assim, pois assim está escrito, vou anotar aqui, 1 Coríntios 15, é isso mesmo, 45 em diante, veja lá, diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Olha só o paralelo entre Adão e o próprio Cristo. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. O natural é esse aqui. Lembra do psúquicos? Esse é o homem natural,
corrompido pelo pecado. Depois vem o pneumáticos, que é o homem espiritual. O primeiro homem formado da terra, é terreno. E o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Essa é a herança que temos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Essa é a parte mais clara onde temos esse paralelo entre o Adão. Por quê? Porque ele é o que traz toda essa herança pecaminosa. Olha o que Adão trouxe. Primeiro, fraqueza. Vou anotar aqui, já falei isso em alguns estudos no passado. Fraqueza, pobreza e ignorância. Ó. Fraqueza, pobreza. É isso? 3, ignorância. 4, trouxe debilidade, desonra e humilhação. Debilidade. 5, desonra. 6, humilhação. Humilhação é o que o primeiro Adão trouxe. E por último, 7, culpa. Fraqueza. O homem tinha tudo: saúde, bênção, ligação direta com Deus, mas o pecado trouxe essa morte, trouxe fraqueza. Essa morte espiritual trouxe fraqueza e morte física também. Pobreza, ele tinha de tudo no Éden, meu Deus, riqueza e abundância, ouro, prata, riqueza, joias, tantas riquezas maravilhosas, e ele fica pobre. Só que além de pobre, ele fica ignorante, limitado na sua forma de pensar, porque o homem, antes da queda, pensava numa ciência sobrenatural, e ele tinha habilidades sobrenaturais na sua mente. Imagina o que Adão, o homem, fazia no Éden, se ele foi capaz de colocar o nome para todos os animais. Só isso. Então imagine a gestão que ele tinha na sua mente. Agora ele se tornou ignorante, limitado. Debilidade. Ele começa a morrer, ele começa a envelhecer, ele não envelhecia. Desonra. Ele ficou com a vergonha, com o opróbrio. Humilhação, agora com o suor da testa, no sol, angustiado, humilhado. E agora o principal, culpa. Imagine a culpa que havia, o peso de culpa que havia em Adão e Eva, que comeram do fruto. Agora vemos em Apocalipse 5:12, acompanha aqui, ó. Apocalipse 5:12. Apocalipse 5:12, eu gosto dessa passagem porque ela demonstra algo glorioso. Agora, em Cristo, o que acontece aqui em Cristo? Olha aqui, em Cristo Jesus, ele trazendo vida, você vai ver que há milhares e milhões, entre anjos, anciãos, e dão glórias ao próprio Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Procure lá em Apocalipse 5 diz assim, no versículo 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olha só a sequência de coisas maravilhosas: poder, glória e sabedoria. Poder, aqui fraqueza, poder. Pobreza, aqui riqueza. Meu Deus. Ignorância, sabedoria. Debilidade é força. Força, honra e glória. Força, honra, humilhação vem a glória, e culpa vem louvor. Olha que coisa diferente. O que o Adão trouxe: fraqueza, pobreza, ignorância, debilidade, desonra, humilhação e culpa. Jesus trouxe
poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Apocalipse 5:12 está escrito a ele, ao Cordeiro, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quanta gente que vive com a culpa e não vive a essência do verdadeiro louvor ao Senhor. Você percebeu que toda pessoa que louva, glorifica a Deus, são pessoas que não têm mais culpa. Quando há culpabilidade, as pessoas não têm coragem de louvar, de adorar, de servir ao Senhor. Quando as pessoas vivem na humilhação, não vivem a glória de Deus, não vivem a excelência do que Deus tem para a sua vida, entre tantas outras coisas que estão na nossa natureza, e nós temos que mortificar isto, abrir mão desta natureza para assumir de uma vez por todas o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, o louvor em nossas vidas, porque agora temos esse sentimento em Cristo Jesus, que nos deu essa vida e vida com abundância. Tá ok? Então temos aí essa sequência, já agora no ponto, no estudo número 2, sobre essa kenosis, o abrir mão da glória para se esvaziar, para vir aqui, sendo pobre. Imagine uma criança nascendo numa manjedoura, não havia nem direito para nascer numa hospedagem decente, no meio dos animais ele nasce, meu Jesus, para nos dar vida e vida com abundância. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça perseverar. Não desista, porque esse esvaziar-se do Cristo, de Yeshua HaMashiach, foi algo glorioso e poderoso, e Ele veio para morrer por você, foi para entregar a sua vida por você. Então, creia que Jesus te salva, te transforma e te dá uma nova vida em Cristo Jesus. Um abraço, tem a parte 3, vamos continuar nesse processo do que esvaziar-se, humilhar-se e a cada dia obedecer à vontade de Deus. Um abraço em nome do Senhor Jesus.